Oi, pessoal, tudo bem? Novamente voltamos às histórias para alegrar, para trazer um pouco de felicidade, distração. Às vezes as pessoas até choram, mas também tem momentos que dá para a gente rir bastante das histórias da Eunice, da Maria e de outras pessoas que eu vou contando devagar. Essas histórias sempre aconteceram no estado do Acre e no Guaporé, antigo Guaporé, que hoje é Rondônia, né? Então, hoje eu vou contar uma história da Maria de novo, porque tem muitas histórias da Maria, porque ela ganhou bolsa de estudo lá no internato. Ela não queria ir no internato que ela estava, do Candário Coração de Maria. Porque aquelas crianças que eram internas lá, elas cursavam até o quarto ano primário e depois elas voltavam para a casa dos pais, mesmo os pais estando sem condições de criá-los, muito pobrezinhos, carentes. A maioria também era do seringal, seringueiros, mas a Guerra Mundial já tinha terminado, né? Então eles fizeram esse planejamento, 4 anos. As crianças vão fazer até o quarto ano primário. Houve uma reunião para alongar esse prazo, para fazer o ginásio todo, mas a Legião Brasileira de Assistência não aceitou. Mas quando a Eunice terminou o quarto ano, com outra turma de crianças, a Legião Brasileira de Assistência resolveu dar, o governo federal resolveu dar uma bolsa de estudo para 16 meninas que estavam terminando o quarto ano, para irem para Chapuri e para Sena Madureira, fazer no Colégio das Freiras, que tinha o ginásio. E lá nesta casa de educação não havia o ginásio, só havia até o quarto ano primário. A Eunice terminou o quarto ano morrendo de alegre porque ia para a casa da mãe, morar com a mãe. Aí a Maria ficaria ali, né? Quando Dona Dinorá, que trabalhava em casa de família, soube, correu, foi pedir uma bolsa de estudos também para a filha, né? Maria, quando soube disso, chorou a noite inteira porque foi dada também uma bolsa de estudos para ela. E ela não queria, coitada. Ela não queria de jeito nenhum. Mas foi. Passado algum tempo, né? Passaram acho que uns 2 meses, chegou o dia da viagem. E a Maria, muito chateada, emburrada o tempo todo, não aceitava de jeito nenhum, porque eu não sabia por que a diretora tomou essa decisão. Porque ela estava terminando o terceiro ano, ela terminou o terceiro ano. Como é que ela vai com as outras que terminaram o quarto ano, e tem outras meninas que terminaram o quarto ano que mereciam ganhar a bolsa de estudo? Ela ficou muito encafifada, mas foi com a irmã, né? O doutor Bastos, que era o médico de lá, diretor também da LBA, resolveu acompanhar as meninas no aeroporto. Também o governo nomeou um sargento, um tenente, que trabalhava na polícia do governo, no corpo da administração do governo, né? Para levar as meninas até a cidade de Sena Madureira, acompanhar as meninas que eram todas menores, né? Foram 8 meninas. E a Maria no meio, a Pichotinha menorzinha. Maria tinha 12 para 13 anos. Estava muito atrasada nos estudos. As meninas tiravam muito sarro dela, porque ela ainda ia fazer a quarta série ainda, porque ela repetiu o terceiro ano, foi reprovada, né? Porque Maria tinha muitos problemas emocionais. Ela não se conformava de ficar longe da mãe, né? Isso atrapalhava um pouco o estudo dela. Aí foram para o colégio. E no avião, o tenente ficava fazendo muitas gracinhas, porque sabia que as meninas nunca tinham viajado de avião, né? E fazia muitas histórias engraçadas de quedas de avião, de desastre de avião e outras piadinhas. E viajaram 1 hora e pouco até Sena Madureira, o tenente todo o tempo animando a viagem. Mas Maria ficou na janela, só olhava para aquela mata, aquele tapete lindo da Amazônia, o tempo todo ela olhando aquele tapete. Ela mal ouvia o que o tenente falava para as meninas, ela não estava afim de rir, de achar graça. Mas as outras não, estavam felizes, descontraídas, porque iam para o colégio novo, vamos ver, de repente vai ser bom, vamos fazer o ginásio, né? Naquele tempo chamava ginásio, né? Hoje é outra coisa. E aí foram lá para o colégio, né? Maria sempre chorando, ficaram 5 anos lá, né? Mas ela sempre chorando, sempre reclamando. Eunice sempre aconselhando para ela se conformar, porque ela ia sair dali com o diploma na mão, ia fazer o ginásio. E naquele tempo foi criado pelo governo federal, o MEC, junto com o MEC, né? Criaram um curso chamado ginásio, deixa eu ver se eu lembro o nome do ginásio, era ginásio, mas tinha matérias de pedagogia. Por
porque a deficiência no Acre era muito grande de professor. Pegava essas meninas jovens fazendo esse ginásio, né, com matérias de pedagogia, psicologia infantil e pedagogia do ensino, para elas se tornarem professoras leigas. Tanto que Maria e Eunice se formaram novinhas e outras meninas, né, e foram ser logo professoras. Maria foi se adaptando muito lentamente, ela nunca se adaptou como a Eunice, né? Mas elas estavam também contentes porque a convivência delas com a mãe e o padrasto não deu certo, né? Tiveram que voltar para o educandário, mas a Maria não estava se conformando porque quando elas voltaram para o educandário da casa da mãe, ela estava muito satisfeita, muito contente, porque se adaptou muito rápido e não reclamava mais daquela estadia do internato, né? A dona Dinorá, quando soube o que aconteceu, quem foi que pediu para Maria ir? Dona Dinorá soube através da diretora que a filha dela ia fazer o ginásio na Madureira, mas a Maria ia ficar porque ia fazer o 3º ano. Ela disse, não, dona, por favor, não quero separar minhas 2 filhas. Ah, mas eu não posso desobedecer a ordem da Legião Brasileira de Assistência. A dona Dinorá não teve o que fazer? Ou vocês acreditam que ela foi lá na Legião falar com o presidente Dr. Mário Oliveira, que já conhecia ela, da matrícula das meninas, e disse, doutor Mário, por favor, bom dia, doutor Mário, por favor, a minha filha vai para a Sena Madureira e a outra fez o 3º ano, ainda vai fazer o 4º, mas eu não queria separar, doutor Mário, elas são muito unidas, doutor Mário. Eu queria que minhas filhas continuassem juntas, mas havia depois alguém que comentou que talvez a Dinorá foi lá pedir, porque ela não queria ficar com a Maria, que a Maria, daqui a 1 ano, a Maria ia terminar o 4º ano e ia voltar para a casa da mãe. Ia ser aquele mesmo problema, a Maria sozinha em casa e a mãe no trabalho. E ela achou que era o bem das meninas, era melhor as 2 irem juntas, uma dar apoio para a outra, né? Mas as más línguas ficavam comentando outras coisas, maliciando, né? Mas muitas pessoas acreditaram que a dona, por exemplo, o presidente acreditou que a dona Dinorá tinha razão. Deixar as 2 meninas juntas, uma apoiando a outra. E foram. E no decorrer do tempo, né, no decorrer do curso, né, elas estavam aprendendo também muitas canções diferentes de lá do educandário. Também tinha piano também lá. E era muito animado nesse colégio também. Não era tão animado como lá no educandário, porque a Maria dizia, a diretora dizia, Maria, por que você não quer ir com sua irmã? Você vai evoluir, você vai fazer o ginásio, minha filha. Ela dizia, não, mas eu tenho muita saudade da enfermeira Dona Ana, que é minha amiga, eu ajudo na enfermaria. Eu tenho saudade da irmã Bernarda, que eu ajudo no galinheiro, eu gosto de cuidar das galinhas. Eu não sei se lá vai ter isso para mim. Dona Luluz, não me mande, porque eu cuido das roseiras, eu amo cuidar daquelas roseiras. Ela que cuidava das roseiras da frente, que a diretora disse que ela cuidava muito bem, e ela adorava ver aquelas roseiras se abrirem todo dia, abriam rosas, e ela ficava contando, vendo o botão, qual é aquele, vai abrir amanhã, esse vai abrir depois. Ela se divertia com as roseiras, sabe? Então a vida dela, depois que ela voltou da casa da mãe, ficou um céu, porque a diretora começou a dar muitas obrigações para ela, né? Para ver se ela, desta vez, se adaptava de verdade, né? Então ela melhorou nos estudos, fez no 3º ano bonito, tirou notas boas, foi para o 4º ano. Lá no Colégio das Irmãs, ela ficou apreensiva, porque inclusive também tinha o dormitório novo lá no educandário, que foi inaugurado, que tem uma história passada, não sei se os senhores assistiram essa história do Armando Nogueira, do pai do Armando, que contava histórias toda noite. Então, esta vigia, que cuidava do dormitório, que era muito grande, tinha muitas crianças, a dona Joaquina era um amor de pessoa, era uma mãezona para elas, dava um conforto emocional muito grande, contava histórias toda noite para essas meninas. Os menorzinhos dormiam logo, mas as maiores ouviam as histórias da dona Joaquina. E depois, ao deitar, elas ficavam ouvindo as histórias do vizinho, as cantorias dos vizinhos. E Maria começou a alegar para a diretora tudo isso. Ela fez uma retrospectiva do educandário, que antes ela não enxergava essas coisas, ela não valorizava, só reclamava. E agora que ela estava tão feliz, coitadinha, foi obrigada a ir para este
colégio de freira. E ela dizia, mas Maria, você vai crescer. Mas Dona Luluz, estudar com freira é muito ruim, o pessoal fala que é ruim, os meninos estão falando que é ruim. Eu não queria ficar no colégio interno com freira, que a gente vai ficar interno, não sei se vai ter um passeio. Mas você vai, minha filha, já está escolhido, você vai e eu não vou desobedecer às ordens do presidente da LBA. Maria começou a se adaptar um pouquinho lá no internato, né? Também ela não queria ficar longe da mãe também, né? Porque ela ia ficar longe da mãe, né? Mas foi para lá. Maria passou 5 anos com saudade da dona Juvita também, que era a vice-diretora, que era muito querida por todas as crianças, né? E não conseguia escrever para lá porque era difícil para ir no correio, ela não tinha essa ideia de fazer uma coisa, escrever para a titia Juvita, né? Não tinha fotografia lá no colégio para fazer umas fotos também, mas ela tentava se acostumar, né? Porque foi 5 anos fazendo o ginásio, mais um ano porque estava atrasada, que fez o 4º ano, e chorava sempre, durante os 5 anos, sempre chorona, chorona, com saudade da mãe, sempre reclamando. Voltou a ser, praticamente, voltou a ser infeliz, né? Pode-se dizer. Não tanto, porque tinha uma freira lá superior, aquela irmã Delbranda, que já tinha trabalhado lá no educandário, estava lá. Oh, Maria, você veio para cá. Oh, Eunice, você veio para cá, para o nosso colégio e tal. Deu uma maneirada, porque a irmã abraçou, a irmã fez aquela alegria quando elas chegaram lá, né? E mãe Delbranda sabia que Maria tinha muito jeito para representar e gostava de ir para o palco, cantar, dançar. Então as freiras faziam teatro melhor do que lá no educandário. Isso aí deu um conforto muito grande para Maria, porque todas as vezes que tinham papéis para decorar, a madre dava um papel bem com destaque para Maria. Maria tem a memória boa. Maria representa bem, não, dá para ela esse papel. E tinha outra freira que não queria, mas as duas brigavam, eu terminava dando para Maria. E a Maria ficava muito feliz, e elas representavam. O auditório ficava lotado de pessoas, o microfone saía num carrinho chamando as pessoas. Domingo vai ter teatro no Instituto Santa Juliana, está oferecendo um teatro para a população. E eles pagavam entrada. E as meninas maiores reclamavam, no outro dia a Maria ficava escutando, né? As meninas maiores reclamavam que as freiras não davam um dinheirinho para elas, não davam nem um trocadinho para elas que representaram, elas que fizeram tudo, né? Mas as irmãs faziam lanche, faziam suco de cupuaçu, faziam Nescau, enrolavam, enganavam as meninas, mas davam lanche mais gostosinho naquele dia, né? E assim elas iam vivendo, dias alegres, dias tristes. Tinha as missas também, né? Mas Maria não foi muito feliz lá também, não, porque lá não tinha assim, aqueles passeios de domingo como tinha no educandário, né? E também aos 13 anos ela começou a namorar. E as freiras não gostaram dessa coisa da Maria arranjar namorado, uma menina de 13 anos namorando, o que é isso? Aí ficou difícil para Maria, porque aconteceu uma perseguição danada com ela. Mas isso aí nós vamos conversar futuramente e eu conto para vocês. Por hoje, meus amigos, vamos ficar por aqui. Um beijo a todos, até a próxima.